Reconciliação. Todo ser humano anseia por algo diferente do habitual. Busca desenfreadamente algo que fuja da rotina, da mesmice, preencher o vazio existencial. Fyodor Dostoiévski, um filósofo russo do século XIX, afirmou: há no homem um vazio do tamanho de Deus. De igual modo, o matemático francês do século XVII, Blaise Pascal, afirmou: há no homem um buraco na forma de Deus. O homem, por se sentir incompleto, tenta preencher o vazio na alma com sexo, bebidas, drogas, riquezas, poder e status. Tudo isso traz um poder momentâneo e uma falsa sensação de plenitude. Mas, depois que a sensação de preenchimento que tudo isso proporciona passa, o vazio volta com força total e acompanhado de inúmeras perguntas que ecoam na alma. Qual o sentido da vida? Qual o propósito da minha existência? Será que eu nasci para ser apenas mais um? Nascer, crescer e morrer sem fazer a diferença e deixar meu nome marcado e assim que morrer, cair no esquecimento? Essas e outras perguntas em alguma fase da vida irão surgir. E a partir do surgimento de tais perguntas, o ser humano começa uma jornada desesperadora com o objetivo de achar as respostas. Salomão, o homem mais sábio da história da humanidade e também o primeiro filósofo. Por esse motivo, Deus lhe declarou: porque foi este o teu pedido, e já que não rogastes para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti sabedoria para ouvir e julgar com justiça, farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. 1 Reis, capítulo 3, versículos 11 e 12. Salomão foi o autor de 2 salmos, 72 e 127, e de 3 livros poéticos da Bíblia. O primeiro foi Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. O segundo foi Provérbios, e o terceiro e último, Eclesiastes. O primeiro livro poético da sua autoria é a Canção de Amor. Eis o Cântico dos Cânticos, a mais bela canção de amor composta por Salomão. Cantares 1:1. Salomão está no auge da sua juventude e loucamente apaixonado por uma mulher diferente das demais israelitas, pois era negra e estava apaixonado por uma sulamita.
Estou morena do sol, mas conservo-me bela, ó filha de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar. Cantares 1:5. Volta, Sulamita, Cantares 6:13. Salomão, apesar de sábio, era inexperiente quando escreveu esse livro, porque somente o tempo nos traz experiência. Não importa quão sábio possamos ser. Esta belíssima canção mostra um jovem apaixonado que não mede esforços e nem se preocupa com as consequências para estar com sua amada. Já os 2 outros livros demonstram que, de fato, Salomão foi o homem mais sábio da história. Provérbios, segundo o livro poético de sua autoria, Salomão, quando escreve, está na meia-idade, com uma considerável experiência, e como resultado dessa experiência adquirida, ele nos deixa inúmeros conselhos para vivermos de uma maneira sábia. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria. Provérbios 1 e 2. Em Cantares, Salomão demonstra que desejava a Sulamita mais do que qualquer coisa. Como és bela, minha amada, como és linda! Os teus olhos por trás do teu véu são viçosos como os olhos das jovens pombas de Israel. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Teus dentes, um rebanho de ovelhas brancas, tosquiadas, subindo após o banho, cada qual com suas crias gêmeas, e nenhuma delas está sem filhotes. Os teus lábios são como um fio vermelho e delicado, e a tua boca é linda. As tuas faces são como metades de um romã por trás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, erguida como arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos de guerra, todos eles escudos que pertenceram a guerreiros heróicos. Teus seios são como 2 filhotes de cervo, como crias gêmeas de uma gazela vigorosa que repousam entre os lírios. Cantares 4, de 1-5. És, portanto, toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Cantares 4:7. Quão deliciosas são as tuas carícias, minha irmã, minha noiva amada. Teus amores são mais agradáveis do que o melhor e mais puro dos vinhos. A fragrância do teu perfume supera a mais cara especiaria. Cantares 4:10. Furtaste-me o coração, minha igual, minha noiva amada.
Roubaste-me toda a alma com um simples olhar, com uma simples joia dos teus preciosos colares. Cantares 4:9. E a amada diz: agarrei-o e não vou mais soltá-lo, até conduzi-lo à casa da minha mãe, ao quarto daquela que me deu a luz. Cantares 3:4. Esses versos demonstram a inexperiência de Salomão e quão cego estava por causa de uma mulher. Já em Provérbios, Salomão, por ter uma certa experiência, diz: porquanto os lábios da mulher imoral são sedutores e destilam mel, sua voz é mais suave que azeite, contudo, no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés correm para a morte, seus passos conduzem-na diretamente ao inferno. Ela não reflete sobre o perigo de andar por trilhas tortuosas e não consegue enxergar o caminho da vida. Provérbios 5, de 1-6. É incrível como a experiência faz com que as pessoas mudem a maneira de pensar. Antes, Salomão, jovem, inexperiente, não pensava em nada além de estar com a sulamita. Agora, em Provérbios, com certa experiência, Salomão diz para se afastar da mulher imoral. Cantares, uma canção de amor. Provérbios, inúmeros conselhos de sabedoria. Eclesiastes, sua última obra, Salomão, quando escreve, já está velho, com o máximo de experiência adquirida. Alguns dizem que Salomão havia se afastado do Senhor quando o escreve. Em Eclesiastes, Salomão narra sua jornada em busca de respostas das perguntas que a vida nos faz. Isso faz de sua última obra a mais fantástica das 3, e por que não dizer uma das mais de todo o Antigo Testamento. Salomão percebeu algo que todos nós já percebemos ou iremos perceber um dia. Nada faz sentido. Ao longo da narrativa de Eclesiastes, Salomão descreve inúmeras situações corriqueiras para todo ser humano e, depois de analisar o fato, ele sempre conclui que nada faz sentido. Que grande ilusão, que grande inutilidade. Nada faz sentido, diz o sábio. Eclesiastes 1:2. Então, retruquei a mim mesmo. Ver isso, semelhante a tudo mais, é pura vaidade. Nada faz sentido. Eclesiastes 2:15. Que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama o sábio e finaliza. Nada faz sentido, tudo é inútil. Eclesiastes 12:8. Salomão analisou cada situação que ele observou e viveu,
e chegou à conclusão de que não há diferença nenhuma de como vivemos, o fim é o mesmo para todos. Ora, se o que acontece ao insensato acabará ocorrendo comigo, que proveito tive eu em alcançar a sabedoria? Eclesiastes 2:15. Salomão, depois de observar tudo e não encontrar sentido em nada, Salomão percebe que ninguém tem o controle da sua própria existência, que, independente de como vivemos, ricos ou pobres, famosos ou anônimos, fortes ou fracos, todos terão o mesmo fim. Uma hora ou outra, todos se depararão com a morte. Salomão percebe que o vazio que existe na alma do pobre também existe na do rico, e por mais que venhamos fugir e tentarmos nos enganar, todos nós temos uma lacuna existencial. Jesus pergunta algo que mostra que não temos controle de nada, inclusive da nossa própria vida. Quem entre vós pode acrescentar 1 centímetro na sua altura? Mateus 6:27. Qual dentre vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Mateus 6:27. Com o avanço da tecnologia, podemos fazer quase todas as coisas, mas uma pergunta que foi feita há mais de 2000 anos atrás, ainda hoje continua com a mesma resposta e continuará para sempre, pois essa simples pergunta nos mostra a nossa insignificância, impotência e, de fato, que não temos controle de nada, nem da nossa própria vida. Após observar as situações cotidianas da vida para encontrar sentido e preencher a alma e não ter êxito na sua busca, Salomão adota uma nova postura para tentar achar sentido para a vida e preencher o vazio da alma. Salomão busca as respostas para as perguntas da vida nos prazeres, sexo, fama, riquezas, poder. Eu disse a mim mesmo: pois bem, eu te farei experimentar o prazer em toda a sua intensidade e conhecer as grandes alegrias da vida. Eclesiastes 2:1. Ele buscou nas bebidas. Então, decidi entregar-me aos vinhos e à extravagância. Eclesiastes 2:3. Ele buscou na fama. Tornei-me mais poderoso e famoso do que todos os governantes que viveram em Jerusalém antes de mim. Eclesiastes 2:9. Ele buscou no poder. Comprei uma infinidade de escravos e escravas, e muitos foram os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem,
tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Eclesiastes 2:7. Ele buscou nas riquezas. Acumulei para mim prata e ouro, riquezas sem conta dos reis e das províncias. Eclesiastes 2:8. E no sexo. E servi-me de um imenso harém. Eclesiastes 2:8. Ele, Salomão, teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. 1 Reis 11:3. Depois de experimentar tudo o que traz prazer e de conseguir tudo que a maioria dos seres humanos pensam que, se conseguirem, serão felizes. De tudo quanto meus olhos e meu corpo desejaram, não lhes neguei nada. Jamais privei meu coração de alegria alguma. Eclesiastes 2:10. Experimentei os maiores prazeres que um ser humano pode sonhar. Eclesiastes 2:8. Salomão conclui: só me fez concluir: do riso o que sobra é a tolice, e da alegria o que resulta é o vazio. Eclesiastes 2:2. Depois de obter todo tipo de prazer e observar a vida em busca do sentido da existência, eu desejava descobrir o que, de fato, vale a pena debaixo dos céus. Durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Eclesiastes 2:3. Empreguei todo o meu coração a investigar e fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Eclesiastes 1:13. Salomão, após correr em busca do vento, buscar e não achar, tentar explicar o inexplicável. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Eclesiastes 1:14. Agora que Salomão tentou de todas as formas e não teve êxito, ele caminha para uma depressão profunda, pois tenta entender o mistério que é a vida. Ele não tem mais motivação em buscar respostas para as perguntas da vida, porque ele já havia tentado de todas as formas possíveis e continuava vazio. Mas quando ele estava à beira do abismo da loucura, ele se lembra do porquê de todo o ser humano ter esse vazio na alma. Quando Deus criou o ser humano, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Deus criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Gênesis 1:27. E além de sermos a imagem e semelhança dele, quando Deus soprou o fôlego de vida no homem,
ele soprou um pouco de si no homem, pois ele nos deu a vida. E soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. O ser humano, quando caiu, se afastou de Deus. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden. Gênesis 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. O ser humano só é completo quando está em Deus, pois Ele nos criou com uma parte dele. E quando o homem pecou, perdeu essa parte, ou seja, ficou incompleto. Qual o motivo de Jesus ter vindo? A Bíblia diz que antes do homem pecar, Deus ia todos os dias ao jardim do Éden para se relacionar com o homem. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Gênesis 3:8. Após a queda do homem, Deus deixou de se relacionar com o homem de uma forma íntima, como era antes da queda. Depois da queda do homem, só podia entrar no Santo dos Santos, o lugar onde a Arca da Aliança era guardada, símbolo mor da presença de Deus, uma vez por ano, no dia do perdão. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia para si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Hebreus 9:7. Além de ser apenas uma vez por ano, não era qualquer um que podia entrar no Santo dos Santos. Teria que ser um sumo sacerdote, e quando entrava, oferecia sacrifícios de expiação por ele e pelo povo. O 10º dia, desde o 7º mês, é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Levítico 23:27. Dessa forma, o relacionamento do homem com Deus era distante, pois a aproximação do homem com Deus se dava em raras oportunidades, e eram apenas alguns que tinham o privilégio de estar na presença de Deus. Deus não estava feliz com essa distância do homem, pois Deus criou o ser humano para estar nele. Mas o pecado nos afastava dele. Então, Deus começa a agir para mudar esse panorama e anuncia através de um profeta que iria se reaproximar do homem. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Jesus é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aquele que é o Verbo tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça
e de verdade. João 1,14. Logo, Jesus sendo Deus, Ele quem nos criou, e Ele mesmo decidiu buscar o que havia se perdido, ou seja, nos completar, devolver parte dele em nós, pois quando pecamos, perdemos uma parte da vida, pois perdemos Deus em nós. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. João 10:10. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19:10. Jesus nos devolveu o que perdemos, nos completou, nos deu vida. Jesus nos reconciliou com Deus, pois agora não precisamos mais fazer sacrifícios de expiação para entrarmos na presença de Deus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Depois de Cristo, não só o sumo sacerdote pode entrar no Santo dos Santos, mas qualquer um pode estar através de Jesus. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10:19-20. Antes de Jesus vir, a tradição judaica dizia que para cultuar a Deus era necessário no mínimo 10 homens circuncidados, reunidos para tal fim. E agora, depois de Jesus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18:20. Tudo mudou depois da vinda de Jesus. Ele nos reconciliou com o Pai, e antes éramos apenas casas vazias. Jesus nos fez retornar ao coração dele e Deus ao nosso. E agora somos templo da morada do Espírito Santo. Agora não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus? 1 Coríntios 6:19. A resposta para a pergunta é simples. Jesus veio reconciliar o homem com Deus, nos dar vida, sermos completos novamente. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 15:15. Antes de Jesus, o homem era apenas servo, mas agora Jesus nos chama de amigos. Salomão descobre que há uma parte de Deus em nós
e que sem Deus o ser humano fica incompleto. Salomão finalmente encontra sentido para a vida e as respostas para as perguntas da vida. Eis a conclusão de Salomão. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão a que chegamos. Ama reverentemente a Deus e obedece a seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. Guilherme de Paiva Vanderlei. Dando voz à ataxia, Irene Neta de Oliveira Pianissola.